Os lustres de cristal do salão Grand Ballroom do Rio Palace lançavam luzes dançantes sobre 500 convidados, todos vestidos com suas melhores roupas de noite. A recepção de casamento da minha irmã Vitória era exatamente o que ela sempre sonhara, elegante, cara e projetada para exibir a vida perfeita que ela construíra. Rosas brancas cascateavam de cada centro de mesa. Uma orquestra de 12 músicos tocava suavemente no canto e garçons em uniformes impecáveis circulavam com champanhe que custava mais por garrafa do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Eu estava perto do fundo do salão no meu simples vestido azul marinho, o mesmo que usara em incontáveis eventos familiares porque era versátil e não chamava a atenção. Essa era a minha estratégia com reuniões familiares ultimamente. Misturar-me, ficar quieta, sair cedo. Vinha funcionando razoavelmente bem nos últimos 3 anos. Lara. A voz da minha mãe cortou a música suave como uma faca. Ela se aproximava de mim trazendo a tia Patrícia, ambas com expressões que eu conhecia muito bem. A expressão que dizia que elas estavam prestes a se divertir à minha custa. Patrícia estava perguntando: "O que você anda fazendo?" Eu disse que você ainda trabalha naquele armazém. As sobrancelhas perfeitamente delineadas da minha tia se ergueram com surpresa teatral. Oh, meu! Então, querida, quanto tempo faz agora? 5 anos. 6. Minha mãe corrigiu, o tom pingando decepção. 6 anos na mesma posição inicial. Continuamos esperando que ela finalmente faça algo da vida, mas ela parou com um encolher de ombros delicado que de alguma forma transmitia volumes de desaprovação. "Estou bem, mãe", eu disse baixinho, mantendo a voz equilibrada. "O trabalho me mantém ocupada." "Ocupada?" Minha mãe riu, um som agudo. "Patrícia, você consegue imaginar? Vitória está se casando com um neurocirurgião, morando naquele lindo penthouse no centro, e a Lara está ocupada em um armazém, aos 32 anos. Bem", disse a tia Patrícia, baixando a voz para um sussurro conspiratório que ainda era perfeitamente audível. "Pelo menos ela apareceu. Isso é alguma coisa. Embora eu tenha notado que ela veio sozinha novamente, sem acompanhante." "Nunca tem acompanhante", minha mãe confirmou. "Honestamente, a esta altura, nos contentaríamos com qualquer sinal de uma vida social normal. Mas ela só trabalha aquelas longas horas naquele prédio industrial deprimente e vai para casa para seu minúsculo apartamento. É como se ela tivesse desistido." Respirei devagar e sorri educadamente. "O apartamento me serve perfeitamente." "Um estúdio", disse minha mãe para Patrícia, "naquele bairro. Oferecemos ajuda para encontrar algo melhor, mas ela é tão teimosa." Vitória apareceu então, resplandecente em seu vestido personalizado de estilista famoso, o novo marido dela, o Rodrigo, ao lado. Ela parecia uma princesa de conto de fadas, exatamente como planejara. Seus olhos pousaram em mim e algo piscou em seu rosto, uma mistura de triunfo e desdém. "Lara, você conseguiu vir." Ela beijou o ar perto das minhas bochechas, cuidadosa para não borrar a maquiagem. "Não tinha certeza se você viria, com sua agenda de trabalho tão exigente." A forma como ela disse "exigente" deixava claro que achava que meu trabalho era qualquer coisa menos isso. "Não perderia seu grande dia", eu disse genuinamente. Apesar de tudo, ela ainda era minha irmã. Que doce! O sorriso de Vitória não chegou aos olhos. "Rodrigo, esta é minha irmãzinha Lara, aquela de quem falei. Ela trabalha em logística, trabalho de armazém", minha mãe esclareceu prestativamente. "Carregando e descarregando, esse tipo de coisa." Rodrigo, para seu crédito, parecia ligeiramente desconfortável com o rumo da conversa. "Prazer em conhecer. Lara, parabéns pelo casamento." "Obrigado." Ele olhou para Vitória. "Provavelmente devemos fazer nossas rodadas." "Ah, só um minutinho, querido." Vitória tocou o braço dele. "Lara, eu estava querendo perguntar, você ainda mora naquele estúdio, aquele no distrito dos armazéns?" "Moro." "Deus, não sei como você aguenta. Rodrigo e eu acabamos de reformar nosso lugar. Você deveria ver só o banheiro master. É maior que seu apartamento inteiro." Ela riu, um som tilintante, "mas suponho que você esteja confortável aí. Você sempre se contentou com menos." O tio Roberto juntou-se ao nosso círculo crescente, martini na mão. "Lara, não te vejo há séculos. Como o armazém está te tratando?" "Muito bem, obrigada." Ainda fazendo turnos da noite, ele não esperou pela resposta.
Sabe, se você algum dia quiser ajuda para começar uma carreira de verdade, tenho algumas conexões. Trabalho de escritório inicial, esse tipo de coisa, pode ser um passo acima do trabalho manual. Muito gentil, eu disse, mas estou feliz com meu trabalho atual. Vitória riu novamente, mais alto desta vez. Vários convidados próximos olharam. Feliz? A Lara está feliz no armazém dela. Não é precioso, Rodrigo? Algumas pessoas simplesmente têm sonhos simples. Meu primo Tiago apareceu com a esposa dele, a Kelly. Do que estamos falando? Da carreira da Lara, disse Vitória, fazendo aspas no ar com os dedos em torno da palavra carreira. Estamos todos muito impressionados com a dedicação dela ao trabalho de armazém. Ah, certo. Tiago assentiu com conhecimento. Mamãe mencionou que você ainda estava lá. Sem julgamento, Lara. Trabalho honesto e tal. Exatamente. Minha mãe entrou na conversa. Não estamos dizendo que há algo errado com o trabalho de armazém. Alguém tem que fazer. Só desejamos que a Lara mostrasse um pouco mais de ambição, tentasse fazer algo de si mesma, como a Vitória fez. Kelly inclinou a cabeça com simpatia. Você já pensou em voltar a estudar? Nunca é tarde demais. Quer dizer, você seria mais velha que a maioria dos outros alunos. Mas aprecio a preocupação, eu disse, mantendo o sorriso calmo. Realmente? Mas estou bastante contente. Contente? Vitória praticamente cuspiu a palavra. Esse é exatamente o problema, não é? Você se contenta em ser medíocre. Contenta-se em deixar a vida passar enquanto o resto de nós realmente conquista coisas. Rodrigo parecia cada vez mais desconfortável. Vitória, talvez. Não, Rodrigo. Ela precisa ouvir isso. Os olhos de Vitória brilharam. Minha irmã tinha bebido champanhe continuamente desde a cerimônia e seu filtro estava desaparecendo. É o dia do meu casamento e tenho sido paciente com o pequeno ato da Lara por anos. Estou cansada disso. Ato? Perguntei baixinho. Sim, ato. A voz de Vitória estava subindo, atraindo mais atenção dos convidados próximos. Essa rotina toda de estou perfeitamente feliz sendo ninguém. É patético, Lara. Você tem 32 anos. Trabalha em um emprego sem futuro. Mora em uma caixa de sapatos sem perspectivas, sem relacionamento, sem futuro. E fica aí sorrindo como se tudo estivesse bem. Não está bem. É triste. A música havia desaparecido para o fundo. Pelo menos 50 pessoas agora observavam abertamente nossa troca. Vitória, disse minha mãe. Mas não havia verdadeira reprovação no tom. Ela vinha dizendo coisas semelhantes para mim em particular por anos. Não, mãe. Alguém precisa dizer a verdade a ela. Vitória virou-se de volta para mim, o rosto corado. Pare de fingir ser bem-sucedida, Lara. Pare de fingir que sua vida está indo para algum lugar. Você é um constrangimento para esta família. E, francamente, só te convidei hoje porque a mamãe insistiu. Não queria que as pessoas perguntassem por que minha irmã não estava aqui. Porque explicar que ela é uma trabalhadora de armazém sem vida seria ainda mais humilhante. O círculo ao nosso redor havia crescido. Mais convidados viravam, conversas morriam enquanto sentiam o drama. Você poderia ter sido algo, Vitória continuou. Você sempre foi decente na escola, mas desistiu. Se contentou. E agora olhe para você, usando o mesmo vestido que usou na festa de aposentadoria do tio Roberto há 2 anos, chegando sozinha, não contribuindo com nada para esta família, exceto decepção. Vitória, já basta, disse Rodrigo com firmeza, finalmente encontrando a voz. Não basta. Minha irmã estava em pleno vapor agora, anos de superioridade e desprezo jorrando. Eu trabalhei duro por tudo o que tenho. Fiz faculdade de medicina, construí uma carreira, casei bem, fiz algo de mim mesma. E a Lara? A Lara move caixas em um armazém. Ela é uma ninguém, uma completa e total ninguém se fantasiando no meu casamento. O salão de baile havia caído em silêncio exceto pela voz de Vitória. Até a orquestra havia parado de tocar. A tia Patrícia tocou meu braço no que talvez fosse destinado como conforto. Querida, talvez você devesse. Devesse o quê? Vitória interrompeu. Deveria ir embora. Como talvez devesse. Isso é uma celebração de sucesso, de conquista, de pessoas que realmente fizeram algo das vidas delas. O que exatamente a Lara está celebrando? 6 anos no mesmo emprego, morando na pobreza, sendo o fracasso da família, minha mãe finalmente interveio. Mas suas palavras foram medidas. Vitória, você está chateada. Vamos não estragar seu dia especial.
Não estou chateada. Estou sendo honesta. Alguém precisa ser honesta com ela. Vitória apontou para mim, sua pulseira de diamantes captando a luz. Todo esse ato quieto e humilde não engana ninguém, Lara. Todos sabemos que você não vai a lugar nenhum. Todos sabemos que você não conquistou nada. Todos sabemos que você ainda está nesse emprego de armazém porque não é capaz de nada melhor. Ainda nesse emprego de armazém. Minha mãe ecoou, virando-se para mim com aquele olhar familiar de decepção. Por favor, me diga que você pelo menos conseguiu uma promoção ou algo depois de todo esse tempo. Abri a boca para responder, mas Vitória não havia terminado. Ela provavelmente nem conseguiu um aumento. Minha irmã riu amargamente. Deus, Lara, como você vive consigo mesma? Como você aparece em eventos como este, cercada por pessoas bem-sucedidas, e não morre de vergonha? Tiago entrou na conversa, talvez tentando aliviar o clima. Vamos, Vitória, é o dia do seu casamento. Vamos não o quê? Reconhecer a realidade. A voz de Vitória agora se espalhava por todo o salão de baile. Cada um dos 500 convidados estava assistindo. Estou cansada de pisar em ovos em torno dos sentimentos da Lara. Estou cansada de fingir que as escolhas de vida dela são aceitáveis. Elas não são. Ela desperdiçou seu potencial, desperdiçou sua juventude. E para quê? Para mover caixas? Para viver na miséria? Kelly sussurrou algo para Tiago, mas Vitória ouviu. O que foi isso, Kelly? Eu só disse, talvez a Lara tenha suas razões para as escolhas dela. Razões? A risada de Vitória foi dura. A única razão é falta de ambição, falta de drive, falta de tudo o que faz uma pessoa bem-sucedida. Olhem para ela. Ela nem consegue se defender. Só fica aí com aquele sorriso calmo e irritante, fingindo que tudo está bem quando a vida inteira dela é um desastre. O tio Roberto pigarreou. Agora Vitória, sua irmã, veio de tão longe. De tão longe, ela mora a 20 minutos. Naquele apartamento de estúdio patético que provavelmente custa menos que o pagamento do meu carro. O rosto de Vitória estava vermelho agora. A maquiagem cuidadosamente aplicada, começando a escorrer ligeiramente do calor da raiva. E sabe qual é a pior parte? Ela age como se fosse superior a nós. Como se sua vidinha simples fosse de alguma forma nobre. Como se trabalhar em um armazém a fizesse melhor do que aqueles de nós que realmente tiveram sucesso. Nunca disse isso. Eu falei baixinho, a primeira frase completa que consegui em vários minutos. Você não precisa dizer. Vitória retrucou. Está em cada sorriso educado, cada desvio, cada vez que você recusa nossa ajuda ou conselho. Você acha que é boa demais para nossas sugestões, mas olha onde seu orgulho te levou. A lugar nenhum. Absolutamente a lugar nenhum. Meu pai apareceu então, abrindo caminho pela multidão. Ele estivera socializando com a família do Rodrigo do outro lado do salão. O que está acontecendo aqui? Só tendo uma conversa honesta com a Lara, disse Vitória, a voz pingando falsa doçura sobre a carreira dela, ou a falta dela. Meu pai suspirou. Vitória, é o seu casamento. Eu sei que é o meu casamento, pai. É exatamente por isso que não quero mais fingir. Este é o meu dia. E não quero que ele seja manchado por ter que explicar para a família do Rodrigo por que minha irmã é uma trabalhadora de armazém que nem consegue pagar um vestido decente. Você sabe quantas pessoas me perguntaram sobre ela. Você sabe como é embaraçoso dizer: ah, aquela é minha irmã. Ela move caixas para viver. Rodrigo agarrou o braço de Vitória. Já basta. Você está sendo cruel. Estou sendo honesta. Vitória soltou o braço. E se todo mundo é educado demais para dizer, então eu direi. A Lara é um fracasso. Ela fracassou na vida, fracassou na carreira, fracassou em tudo o que importa, e estou farta de fingir o contrário. O salão de baile estava completamente silencioso. 500 pessoas assistindo uma mulher destruir publicamente sua irmã no que deveria ser o dia mais feliz da vida dela. Eu fiquei ali, mantendo a compostura, aquele sorriso calmo ainda no rosto. Por dentro, sentia a dor familiar de rejeição familiar, mas aprendera há muito tempo a não demonstrar, não reagir, não me envolver. Nada a dizer. Vitória zombou. Nenhuma defesa, nenhuma explicação para por que você desperdiçou toda a sua vida adulta. Estou feliz por você, Vitória, eu disse suavemente. Seu casamento é lindo. Espero que você e Rodrigo tenham uma vida maravilhosa juntos. Feliz por mim?
A voz de Vitória subiu quase para um grito. Você está feliz por mim? Você deveria estar devastada. Deveria olhar para o que conquistei e perceber que fracasso você é em comparação. Mas não. Você só fica aí com esse sorriso, fingindo que está satisfeita com sua vidinha patética. Minha mãe tentou novamente. Vitória, querida, talvez devêssemos. Deveríamos o quê? Continuar alimentando as ilusões da Lara? Continuar fingindo que a vida dela não é um completo desastre? Não, mãe. Chega. Ela precisa acordar e perceber que não vai a lugar nenhum. Ela não conquistou nada e está envergonhando todos nós. Foi exatamente nesse momento, com o rosto de Vitória vermelho, a voz ecoando pelas paredes do salão de baile, 500 convidados assistindo em silêncio congelado, que notei algo. Os celulares das pessoas estavam acendendo. Primeiro apenas alguns, depois mais, depois dezenas de telas brilhantes pelo salão de baile, enquanto as notificações chegavam simultaneamente. O tio Roberto olhou para o celular, franziu a testa, depois olhou para mim com confusão repentina. Tiago pegou o celular, leu algo e seu rosto ficou branco. Kelly ofegou audivelmente, a mão voando para a boca. Ao redor do salão de baile, os convidados verificavam os celulares, os rostos se transformando de curiosidade para choque e descrença absoluta. O quê? Vitória exigiu, notando a mudança repentina de atenção. O que todo mundo está olhando? O celular da tia Patrícia vibrou. Ela olhou, leu por um momento. Depois os olhos se arregalaram. Olhou para mim, depois para o celular, depois de volta para mim. Meu Deus! Ela sussurrou. O quê? A voz de Vitória era afiada com irritação. O que é? Tiago virou o celular, a mão tremendo ligeiramente. Na tela estava uma capa de revista, a revista Exame. O cabeçalho dizia 40 abaixo de 40, a próxima geração de titãs dos negócios. E ali no centro, em uma foto profissional que eu fizera 3 meses atrás, estava eu. O texto da capa dizia: Lara Mendes, aos 32 anos, a mais jovem bilionária de tecnologia da história. Como uma gênio discreta revolucionou a logística global. Vitória encarou o celular. O quê? O que é isso? É a Lara, disse Tiago baixinho. É sua irmã. Mais celulares saíram. As pessoas procuravam freneticamente. Liam, os rostos mostrando estágios progressivos de choque. Isso não pode estar certo, disse minha mãe fracamente. Essa não é a Lara. Trabalha em um armazém. O tio Roberto agora rolava o celular, o rosto pálido. Ela é dona do armazém, ele disse, a voz mal audível. Ela é dona da empresa. Ela é dona. Jesus Cristo, segundo isso, ela é dona de toda a cadeia de suprimentos, múltiplas empresas em 6 continentes. Vitória agarrou o celular do Rodrigo, as mãos tremendo. Na tela estava o artigo da Exame, completo com fotos, gráficos e uma análise detalhada do crescimento explosivo da minha empresa e meu patrimônio líquido pessoal. Isso é um erro, disse Vitória, mas a voz perdera a convicção. Isso tem que ser um erro. Não é um erro, disse uma voz atrás de nós. Todos se viraram. Um homem distinto na casa dos 60 anos se aproximava, flanqueado por 2 homens mais jovens em ternos impecáveis. Eu o reconheci imediatamente. Marcelo Fonseca, editor-chefe da Exame. Senhor Fonseca, eu disse, surpresa. Não esperava o senhor aqui. Sua assistente mencionou que você estaria no casamento da sua irmã. Ele disse com um sorriso caloroso. Quis entregar pessoalmente a primeira cópia física. Ele estendeu uma revista. Ela chega às bancas amanhã, mas a edição digital acabou de ir ao ar, causando bastante agitação já, pelo que vejo. Ele me entregou a revista. Ali estava eu na capa, profissional e confiante de uma forma que nunca era nos encontros familiares. A versão de mim mesma que eu era no trabalho, não a filha e irmã quieta que sorria educadamente através dos insultos. Vitória estava encarando, a boca abrindo e fechando sem som. Lara Mendes, Marcelo continuou, dirigindo-se ao salão tanto quanto a mim, fundadora e CEO da Global Flow Technologies. Há 6 anos, você começou a escrever algoritmos de logística naquele armazém onde trabalhava. O armazém que você agora possui junto com outros 17 pelo mundo. Seu software revolucionou a gestão de cadeia de suprimentos globalmente. A avaliação atual da empresa é de 7 bilhões de reais. Patrimônio líquido pessoal estimado em 2 bilhões de reais.
tornando você a mais jovem bilionária autodidata do setor de tecnologia. O silêncio no salão de baile era ensurdecedor. O emprego no armazém, minha mãe sussurrou. Eu estava trabalhando. Eu disse simplesmente. Eu estava trabalhando. Comecei como coordenadora de logística no turno da noite. Notei ineficiências nos nossos sistemas. Então comecei a escrever código para corrigi-las. Os algoritmos funcionaram. Realmente funcionaram. Apresentei-os ao dono da empresa. Ele me deu uma chance de implementá-los. Em 6 meses, nossa eficiência aumentou 340%. Em 1 ano, outras empresas pediam para licenciar meu software. Em 2 anos, eu havia comprado o dono original e expandido globalmente. Marcelo assentiu entusiasticamente. É uma das histórias de negócios mais notáveis da década. Você disruptou uma indústria de trilhões de reais enquanto a maioria das pessoas nem sabia que você existia. Tentamos te conseguir para uma capa por 2 anos. Prefiro manter um perfil baixo, eu disse, claramente. Marcelo sorriu. Mas o mundo dos negócios merece conhecer o gênio por trás da Global Flow. Seus algoritmos rodam logística para 40% das empresas da Fortune 500. Suas inovações reduziram os custos globais de transporte em bilhões anualmente. Você emprega mais de 15.000 pessoas pelo mundo. E fez tudo isso antes de completar 33 anos. Vitória ainda encarava o celular, rolando artigo após artigo que agora inundavam a internet. Mas você mora em um apartamento de estúdio, moro em um penthouse. Eu corrigi gentilmente. No prédio que eu possuo, no distrito dos armazéns. Converti o andar de cima há anos. São 4.000 metros quadrados com vista para o rio. Chamo de estúdio porque é um espaço aberto único. Gosto da abertura. O prédio no distrito dos armazéns, disse o tio Roberto lentamente. Aquele que foi destaque na revista de arquitetura no ano passado. A conversão industrial para luxo é meu prédio, confirmei. Tiago rolava freneticamente o celular. Tem um perfil inteiro aqui na revista de tecnologia. Diz que você é notoriamente privada, não faz entrevistas, não frequenta eventos da indústria, mantém sua vida pessoal completamente separada da persona pública de negócios. Gosto da minha privacidade, eu disse simplesmente. O rosto da minha mãe passara por várias mudanças de cor. Todo esse tempo, todos esses anos nós pensamos. Vocês pensaram que eu era um fracasso. Terminei por ela. Eu sei, vocês mencionaram isso, frequentemente. A tia Patrícia agora lia do celular. Aqui diz que você doou mais de 200 milhões de reais para iniciativas de educação. Financiou bolsas para mais de 10.000 estudantes de baixa renda. Construiu escolas em 12 pascalizes. Educação importa, eu disse. Kelly encontrara outro artigo. A Business Insider diz que você é uma das líderes de tecnologia mais influentes abaixo de 40. Estão te chamando de a revolucionária silenciosa porque mudou uma indústria inteira sem buscar publicidade. O rosto de Vitória passara de vermelho para branco. Por que você não nos contou? Olhei para minha irmã. Realmente olhei para ela. Vocês teriam acreditado em mim? Toda vez que conversávamos, vocês estavam tão convencidos de que eu era ninguém indo a lugar nenhum, não conquistando nada. Quando teria sido o momento certo de mencionar? No dia de ação de graças, quando você explicava para todo mundo como eu desperdiçara meu potencial. No aniversário do papai, quando você me disse que eu deveria ser mais ambiciosa. Hoje, quando você me chamou de constrangimento. Rodrigo se afastara ligeiramente de Vitória, o rosto mostrando mortificação. Vários membros da família dele estavam na multidão, todos agora encarando Vitória com expressões variadas de choque e vergonha alheia. Marcelo ainda estava ali, claramente aproveitando o drama apesar de si mesmo. Devo mencionar, ele disse, que não somos os únicos cobrindo essa história. A edição digital já está em primeiro lugar nas tendências globais. Todas as grandes publicações de negócios estão correndo para montar seus próprios perfis. Lara, seu anonimato acabou de forma bastante espetacular. Um dos jovens com Marcelo deu um passo à frente. Ciro Mendes. Sou o Jason Chen da TechCrunch. Nos encontramos brevemente na conferência de inovação em cadeia de suprimentos no ano passado. Você estaria disposta a comentar sobre... Não hoje, eu disse educadamente, mas firmemente. Este é o casamento da minha irmã. Estou aqui como convidada, não como CEO. Vitória riu, um som estranho e quebrado. Meu casamento. Certo.
Meu grande casamento perfeito que planejei por 2 anos. Meu momento de brilhar e mostrar a todos como sou bem-sucedida. E você? Você é uma bilionária. Uma bilionária na capa da Exame. Seu casamento ainda é lindo. Eu disse e realmente quis dizer. Você se casou com alguém que ama. Isso importa mais do que qualquer coisa na minha conta bancária. Não. Vitória disse bruscamente. Não seja graciosa com isso. Não fique aí fingindo que isso não muda tudo. Não muda nada, eu disse. Sou a mesma pessoa que era 10 minutos atrás. A mesma pessoa que tenho sido nos últimos 6 anos. A única coisa que mudou é o que vocês sabem sobre mim. Minha mãe havia se sentado abruptamente na cadeira mais próxima. Todas aquelas vezes que tentamos ajudar você a encontrar um emprego de verdade. Eu tinha um emprego de verdade. Estava construindo uma empresa. Nós oferecemos dinheiro. Meu pai disse, a voz atordoada, oferecemos ajuda com o aluguel. Não precisava de ajuda, mas obrigada por oferecer. Tiago ainda rolava, lendo artigo após artigo. Aqui diz que você possui pessoalmente 87% da Global Flow, que nunca aceitou investimento externo porque queria manter controle completo da direção da empresa. Isso está correto. A empresa que está avaliada em 7 bilhões de reais. A avaliação flutua, eu disse. Isso é só uma estimativa. O tio Roberto balançava a cabeça em descrença. Pensamos que você era orgulhosa demais para aceitar ajuda. Pensamos que você era teimosa e tola. Eu estava focada. Eu disse simplesmente. Tinha uma visão do que queria construir e construir. Não precisava anunciar para todo mundo. Só precisava fazer o trabalho. A recepção cuidadosamente planejada de Vitória estava desmoronando ao redor dela. Convidados que deveriam estar celebrando os recém-casados agora se agrupavam em torno dos celulares, lendo sobre mim, sussurrando, apontando. O fofoca se espalharia por todo o círculo social deles até amanhã. A mãe de Rodrigo se aproximou, o rosto apologético. Lara, sou a Patrícia Thornton, mãe do Rodrigo. Só quero dizer, bem, é uma honra conhecê-la. Li sobre as inovações da Global Flow. Meu filho trabalha em tecnologia cirúrgica e seus sistemas de logística revolucionaram as cadeias de suprimentos médicos. Você literalmente salvou vidas com seu trabalho. Obrigada, eu disse. Isso significa muito. Ela olhou para Vitória com decepção mal disfarçada. Meu filho se casou em uma família bastante notável. O rosto de Vitória se desfez. A realidade estava se instalando. Seu casamento perfeito, seu momento de brilhar, havia sido completamente ofuscado. E pior, ela passara a última hora humilhando publicamente alguém infinitamente mais bem-sucedida do que ela jamais seria. Mais convidados se aproximavam agora, querendo se apresentar, apertar minha mão, contar como minhas inovações impactaram suas indústrias. Fui educada, mas breve com cada um, consciente de que este deveria ser o dia de Vitória. Marcelo tirou um cartão de visitas. Lara, sei que você valoriza sua privacidade, mas essa história vai explodir. Se precisar de ajuda para gerenciar a atenção da mídia, por favor me ligue. Posso recomendar excelentes firmas de RP especializadas em executivos de tecnologia de alto perfil. Vou considerar. Obrigada. Ele e sua equipe partiram, deixando o caos para trás. Minha mãe se levantou lentamente, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Lara, nós não sabíamos. Todas aquelas coisas que dissemos. Vocês disseram o que acreditavam ser verdade, eu disse, baseado no que podiam ver. Eu entendo, mas deveríamos ter sabido. Ela insistiu. Deveríamos ter feito mais perguntas, prestado mais atenção. Teria importado? Perguntei gentilmente. Se eu tivesse contado há 3 anos que estava construindo uma empresa de tecnologia, vocês teriam acreditado? Ou teriam pensado que eu estava delirando? Ela abriu a boca, depois fechou, incapaz de responder. Vitória agora chorava. A maquiagem perfeita escorrendo em listras pretas pelo rosto. Rodrigo tentou confortá-la, mas ela o afastou. Como você pôde fazer isso comigo? Ela exigiu, a voz quebrando. Como você pôde vir aqui para o meu casamento e o quê? Perguntei calmamente. Deixar você me insultar sem corrigir suas suposições? Vitória, eu não fiz nada. A Exame decidiu rodar aquela capa. O timing foi coincidente. Eu não tinha ideia de que publicariam hoje. Você poderia ter nos contado. Ela soluçou. Poderia ter nos contado antes, nos preparado, para que vocês pudessem, o quê? Me tratar diferente?
É exatamente por isso que não contei. Eu queria saber como vocês realmente se sentiam sobre mim. E agora eu sei. A verdade dessa declaração pairou no ar entre nós. A tia Patrícia se aproximou hesitantemente. Lara, querida, espero que você possa perdoar as coisas que dissemos. Estávamos tão errados sobre você. Vocês estavam errados sobre minha carreira, eu corrigi. Mas também estavam certos sobre algumas coisas. Eu vivo sozinha, não namoro muito, não tenho uma vida social tradicional. Aquelas coisas que vocês criticaram eram precisas. Só não achava que elas me faziam um fracasso. Não fazem. Ela disse rapidamente. Claro que não. Você é brilhante, bem-sucedida, incrível. Sou a mesma pessoa que era uma hora atrás, eu repeti. Quando vocês todos pensavam que eu era uma ninguém. O salão de baile ainda estava em caos. A recepção perfeita de Vitória havia se transformado no que certamente se tornaria o desastre de casamento mais comentado na história do círculo social deles. Não por qualquer contratempo típico de casamento, mas porque a noiva passara 1 hora eviscerando publicamente sua irmã, que então se revelou uma bilionária. O pai de Rodrigo se aproximou, um homem alto com olhos gentis. Sraul Mendes, sou o Michael Thornton. Peço desculpas por minha família ter testemunhado um momento tão difícil. Pelo que vale, meu filho é um bom homem. Será bom para a Vitória. Eu sei, eu disse. Posso perceber. Ela tem sorte. Acho, ele disse cuidadosamente, que ela percebeu que tem sorte de mais maneiras do que entendia antes de hoje. Vitória agora estava sentada, cercada por damas de honra que pareciam divididas entre confortar lá e rolar os celulares para ler mais sobre mim. A orquestra havia recomeçado timidamente a tocar, mas ninguém prestava atenção. Tiago se aproximou de mim, a expressão envergonhada. Lara, me sinto um idiota. Todas aquelas vezes que ofereci ajudar você a encontrar um emprego de verdade. Você estava tentando ser gentil, eu disse. Do seu jeito. Eu estava sendo condescendente. Ele corrigiu. Todos nós estávamos, e você só aceitou. Por anos você aceitou e nunca disse uma palavra. Qual seria o ponto? Perguntei. Vocês todos já haviam decidido quem eu era. Nada que eu dissesse mudaria isso. Só evidências mudariam. Então aqui estamos. Meu pai se aproximou, parecendo mais velho de alguma forma. Querida, nem sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, pai. Preciso. Ele insistiu. Porque tenho dito as coisas erradas por 6 anos. Todo jantar, todo feriado, toda reunião familiar, estive te cobrando para fazer algo de si mesma, e você já havia feito mais de si mesma do que qualquer um de nós poderia imaginar. Não fiz para provar nada para vocês, eu disse honestamente. Fiz porque vi um problema e quis resolvê-lo. O sucesso foi quase incidental. Ele riu fracamente. Quase incidental. Uma empresa de bilhões de reais. Quase incidental. Kelly lia do celular novamente. Tem uma thread inteira no Reddit, analisando como você conseguiu ficar anônima por tanto tempo. As pessoas estão chamando de o maior exemplo de riqueza discreta da história moderna. Não estava sendo discreta, eu disse. Estava sendo privada. Há uma diferença. Vitória havia parado de chorar e só estava sentada ali, olhando para o nada. Seu lindo dia de casamento arruinado. Seu momento de triunfo destruído pela revelação de que sua irmã fracassada era na verdade mais bem-sucedida do que ela jamais sonhara ser. Senti uma pontada de simpatia por ela apesar de tudo. Ela trabalhara duro pelo sucesso. Faculdade de medicina era brutal. Construir uma carreira como médica era exigente. Casar com Rodrigo era genuinamente uma conquista feliz. Ele era um bom homem que claramente a amava. Ela tinha coisas legítimas para se orgulhar, mas construir a parte da autoestima na base de ser melhor que eu. E essa base acabara de se desintegrar. Caminhei até onde ela estava sentada, ignorando os sussurros e olhares dos 500 convidados. Vitória, eu disse baixinho. Ela olhou para mim, o rosto devastado por lágrimas e maquiagem arruinada. Seu casamento é lindo, eu disse. Rodrigo parece maravilhoso. Você construiu uma boa vida. Essas coisas são reais e importam. O que faço para viver não muda o que você conquistou. Não muda? Ela sussurrou. Como posso encarar alguém depois disso? Depois do que eu disse, depois de como te tratei, e agora todo mundo sabe que você é. Que eu sou o quê? Bem-sucedida. Vitória, nós duas somos bem-sucedidas, de formas diferentes. Você é uma bilionária,
Ela disse sem emoção. Está na capa da Exame. Revolucionou uma indústria inteira. Sou uma médica que casou bem. Não há comparação. Você salva vidas. Eu contra-argumentei. Eu movo pacotes de forma mais eficiente. Se estamos medindo o valor real para a humanidade, você ganha. Ela riu amargamente. Não me patronize. Não estou. Eu me agachei ao nível dos olhos dela. Vitória, você é uma boa médica. Ajuda pessoas todos os dias. Isso importa. Importa mais que logística, algoritmos e margens de lucro. Eu realmente quis dizer isso. Então por que não nos contou? Ela agarrou minha mão desesperadamente. Por que deixou a gente pensar que você não era nada? Por que deixou a gente te tratar como um fracasso? Eu terminei. Porque eu queria ver quem vocês realmente eram. Quem vocês eram quando pensavam que eu não tinha nada a oferecer. E agora eu sei. Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Levantei-me. Aproveite o resto da recepção, Vitória. Vou embora agora. Acho que minha presença está causando muita perturbação. Lara, espere. Minha mãe se levantou estendendo a mão. Vou ligar depois, mãe, eu disse. Podemos conversar quando as emoções não estiverem tão altas. Caminhei em direção à saída e a multidão se abriu para mim como o mar vermelho. 500 pessoas assistindo a trabalhadora de armazém, a bilionária, deixar o casamento da irmã. Ao chegar à porta, Rodrigo me alcançou. Lara, por favor, não vá embora assim. Vitória está devastada. Ela não quis. Ela quis cada palavra, eu disse gentilmente. E tudo bem. É quem ela é. Quem vocês todos são. Não estou brava com isso. Só estou cansada de fingir que somos mais próximos do que realmente somos. Ela é sua irmã, eu sei. E ela acha que sou um constrangimento para a família. Você a ouviu dizer isso várias vezes para centenas de testemunhas. Ele não teve resposta para isso. Rodrigo, você parece um bom homem. Cuide dela. Ajude a entender que o valor dela não depende de se comparar com os outros. Ela será mais feliz assim. Saí antes que ele pudesse responder. Do lado de fora, meu motorista esperava com meu carro, um Tesla Model S, discreto e prático. Definitivamente não o carro de uma trabalhadora de armazém, mas nenhum da minha família jamais o vira. Como foi o casamento, Sral Mendes? Marcos perguntou enquanto eu deslizava para o banco de trás. Educacional, eu disse. Muito educacional. Meu celular já estava explodindo com notificações. Mensagens de colegas, parceiros de negócios, investidores, todos reagindo à capa da Exame. Pedidos de entrevistas de todas as grandes emissoras de mídia, convites para falar em conferências, aparecer em programas de TV, participar de galas e eventos beneficentes. Meu anonimato quieto havia desaparecido, estilhaçado por uma capa de revista e um timing espetacularmente ruim. Abri meu laptop e comecei a revisar os relatórios trimestrais que precisavam da minha atenção. O trabalho não parava só porque minha família tivera uma revelação. A Global Flow tinha operações em 6 continentes, milhares de funcionários dependendo da minha liderança e inovações em desenvolvimento que moldariam ainda mais a indústria. Isso era real, isso importava. Isso era o que eu construíra enquanto minha família pensava que eu estava movendo caixas. Meu celular tocou. Um número desconhecido. Atendi. Sranu Mendes. Aqui é a Catherine Walsh do Bom Dia Brasil. Adoraríamos tê-la no programa amanhã para discutir a capa da Exame e sua incrível história de sucesso. Estamos preparados para oferecer. Não estou interessada, obrigada. Eu disse educadamente e desliguei. O celular tocou novamente imediatamente. Outra emissora de mídia. Enviei para a caixa postal. Depois uma mensagem da minha assistente. Sara, a matéria da Exame foi compartilhada 3 milhões de vezes na última hora. Suas contas privadas de redes sociais foram identificadas. Múltiplas equipes de notícia estão do lado de fora do seu prédio. A segurança está cuidando, mas quis que você soubesse. Suspirei. Isso ia ser complicado. Outra mensagem, esta de Vitória. Desculpe, estou tão arrependida. Por favor, me ligue. Por favor. Encarei a mensagem por um longo momento. Depois coloquei o celular virado para baixo no assento ao meu lado. Marcos me olhou pelo espelho retrovisor. Dia difícil, chefe? Pode-se dizer que sim. Pelo que vale, ele disse. Eles são idiotas por não verem o que estava bem na frente deles o tempo todo. Sorri apesar de tudo. Obrigada, Marcos. Para casa? Sim, para casa.
Enquanto dirigíamos pela cidade em direção ao distrito dos armazéns, em direção ao meu prédio, meu penthouse, minha vida quieta que estava prestes a se tornar significativamente menos quieta, pensei nos últimos 6 anos. As longas noites codificando naquele armazém, as reuniões com investidores que me subestimavam, a construção lenta e constante de algo real, duradouro e valioso. Eu fizera tudo isso enquanto minha família pensava que eu não ia a lugar nenhum. Enquanto eles tinham pena de mim, me criticavam, me ofereciam ajuda indesejada e conselhos não solicitados. Agora eles sabiam. Agora todo mundo sabia. Se isso era uma coisa boa ou terrível, ainda estava por ser visto. Mas uma coisa era certa. Nada nunca mais seria o mesmo. Meu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Vitória. Por favor, Lara, preciso falar com você. Preciso explicar. Peguei o celular e digitei uma resposta. Não há nada a explicar. Você me disse exatamente o que pensa de mim. Eu acredito em você. Cuide-se, Vitória. Parabéns pelo casamento. Apertei enviar e desliguei o celular. Amanhã eu lidaria com a tempestade da mídia. Amanhã eu descobriria como manter qualquer semblante de privacidade. Amanhã eu decidiria o que fazer sobre minha família e sua mudança repentina de coração. Mas esta noite eu só ia para casa, servir uma taça de vinho e ficar na minha varanda com vista para o distrito dos armazéns que eu transformara de um deserto industrial em um dos hubs de negócios mais inovadores da cidade. Esta noite eu ia apreciar o silêncio antes da tempestade. Porque o silêncio, a capacidade de trabalhar sem escrutínio, de construir sem atenção, de viver sem julgamento, era isso que eu realmente ia sentir falta. A capa da Exame me dera reconhecimento, validação, reconhecimento público do que eu construíra, mas também me custara algo. Custara meu anonimato, minha privacidade, minha capacidade de comparecer a casamentos familiares sem causar uma cena. E eu não tinha certeza se a troca valera a pena. Mas é isso com o sucesso. Sucesso real, o tipo que muda indústrias e impacta milhões de vidas. Eventualmente, ele se recusa a ficar escondido. Eventualmente, ele exige ser reconhecido. Mesmo que você prefira que fique quieto, mesmo que você preferisse apenas continuar movendo caixas,